Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, ou rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais doutrinária, a carta mais teológica de Paulo. Se você, alguma vez alguém disse que se nós excluirmos todos os outros livros da Bíblia e restasse apenas a carta aos Romanos, nós encontraríamos aquilo que é necessário para a nossa fé cristã. Paulo expõe doutrinas importantes até esse momento, do capítulo 1 ao capítulo 11. Ele fala da reconciliação pela fé, da santificação pelo Espírito, fala da recusa dos judeus, da recusa de Israel a encontrar, a aceitar o Messias, obviamente tratando também da inclusão de nós, que somos os gentios, que pela graça de Deus fomos alcançados. Paulo está tratando disso até o capítulo 11. E o capítulo 12 narra uma mudança nessa perspectiva da carta. O capítulo 12 parece que a partir de agora tudo que Paulo disse, tudo que ele falou até então, é a hora de conectar a teologia, a doutrina, a vida prática. É hora de conectar tudo aquilo que ele disse, todo o seu ensino, à vida comum, ao dia a dia. E como que nós observamos isso? Pelo simples fato de que Paulo começa usando, e talvez a sua tradução diga isso, a expressão que ele começa dizendo é portanto. A conjunção que Paulo utiliza é essa. Por quê? É como se ele estivesse dizendo, tudo o que eu disse para vocês até esse momento é doutrina. Portanto, a partir de agora, o que eu vou passar a falar com vocês, a tratar com vocês, é a vida prática. É o cumprimento daquilo que vocês ouviram e aprenderam nesses primeiros 11 capítulos. É isso que Paulo está dizendo. E é interessante porque, como eu disse, falar do culto a Deus, e talvez esse seja o versículo mais claro quando nós tratamos do que é de fato o culto. Obviamente, Paulo não está tratando aqui diretamente do culto público. Paulo não está tratando aqui diretamente da reunião dos santos, da assembleia dos justos. Não é isso, especificamente. Mas há algumas coisas que mexem comigo. A primeira delas é a maneira como Paulo diz à igreja de Roma: apresenteis os vossos corpos. Isso é uma indicação de Paulo. Apresenteis os vossos corpos. Paulo está tratando de algo que é, de uma vez por todas, se entregar ao serviço de Deus, a vida ao Senhor. E é interessante, porque se apresentar a Deus, e se apresentar diante de um ambiente, de um culto, como deveria ser? E talvez eu já inicio a mensagem perguntando para você, e especificamente essa noite, como você está ou veio se apresentar ao Senhor? Como você entrou nessa noite? Como você está diante do Senhor agora? Enquanto a nossa reunião acontece, enquanto o nosso culto acontece, como nós nos apresentamos ao Senhor? O mesmo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, falando a respeito do culto, e o capítulo 14 se encerra dessa forma no versículo 40, ele fala sobre fazer as coisas com ordem e decência, e ele está tratando ali do culto a Deus, do ambiente do culto a Deus. Mas no verso 26, Paulo fala: irmãos, o que nós faremos agora? Quando vocês
se reunirem ao Senhor, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz uma revelação, outro língua, outro interpretação. E aí ele diz assim: seja tudo feito para edificação. Paulo está tratando do culto, e ele não diz assim: olha, um de vocês vai trazer a doutrina, esse mesmo vai trazer a interpretação, esse mesmo vai trazer o salmo, esse mesmo vai trazer um cântico espiritual. Não é isso que Paulo fala. O que ele está dizendo é: um de vocês tem um salmo, e esse que tem o salmo, apresente. E salmo fala de cântico, de louvor. Esse que tem língua, entregue a sua língua, e o outro interprete. Esse que tem a doutrina, faça isso. Por quê? Porque a ideia é que todos sejam edificados. O que Paulo especificamente está dizendo é: olha, vocês não vão se reunir para observar o culto do outro. Vocês não vão se reunir para serem meros espectadores do culto. Vocês são cooperadores do culto. O que Paulo está dizendo é: você não vai a uma reunião, a um culto, ouvir uma palavra, simplesmente. Você não vai a um culto ouvir um louvor. Você não vai a um culto ser um mero espectador nesse ambiente. Não é isso que Paulo está dizendo. Cada um de nós, individualmente, tem algo a entregar e apresentar a Deus. E isso faz parte do culto ao Senhor. Por isso ele diz: é feito para a edificação. Porque o culto é a comunhão, a unidade da igreja. E a igreja não é um membro. A igreja são vários membros reunidos. Enquanto um aqui, o pessoal do louvor, ministrava adoração, eles estão fazendo a parte deles. Outros certamente têm língua, outros interpretação. Partindo agora do princípio, eu trago doutrina. Culto não é lugar de nós ficarmos como espectadores. O culto a Deus não pode ser meramente algo que nós vamos assistir. E sabe o que é perigoso? Muitas vezes nós temos essa fala. O quê? Vou lá assistir o culto hoje. E não irei cultuar a Deus. Por quê, pastor? Porque nós temos na ideia, no imaginário, de que alguém vai cantar, de que alguém vai pregar, o culto vai se encerrar e eu vou embora para minha casa. E isso não é culto a Deus. Isso não é expressão de adoração ao Senhor. Por isso Paulo diz: apresentem-se. O que, Paulo? Os vossos corpos a Deus. Ou se apresentem a Deus. E quando Paulo fala de corpo, ele não fala fisicamente. Na teologia paulina, quando ele fala de corpo, ele fala de totalidade, de integralidade do ser. Por isso você vai ver o capítulo 6, o verso 12, ele falando a mesma coisa. Apresentem os vossos membros, os vossos corpos, não como instrumento do pecado, instrumento de impureza, mas apresentem o corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça. Quando ele está falando de corpo, sabe o que ele está dizendo? O ser completo do homem: corpo, alma, espírito. Não é só o físico entrar no templo. Não é só o nosso corpo físico, material, entrar aqui e nós acharmos que estamos cultuando e entregando algo a Deus. Quando Paulo fala de corpo, ele está dizendo assim: olha, você vai cultuar? Sim. Vá por inteiro. Paulo, o que é isso? Não é só as suas mãos erguidas, é o seu coração prostrado. Não é só o que sai dos seus lábios, não é nada disso. É a conexão do seu espírito com o Espírito de Deus. E aí, a gente vem sempre, ou muitas vezes,
pela metade. E aí eu sempre digo isso aqui, irmão, Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Ah, pastor, hoje eu vou entregar só uma parte. Você não está cultuando. Ah, pastor, hoje o senhor sabe, né? Não. Culto é totalidade. Eu retorno a perguntar a você: o que você tem apresentado essa noite ao Senhor? Eu não posso simplesmente chegar aqui e entregar para Deus algo que seja frio, que não faça o menor sentido. Davi um dia disse: eu não posso entregar ao Senhor aquilo que não me custa. Eu não posso entregar a Deus qualquer coisa. Por quê? Porque eu sei que Ele não é digno de qualquer coisa. Eu sei que Ele não merece o meu mais ou menos. Qualquer coisa, muitas vezes, que acontece no nosso dia, nos rouba do ambiente culto. Você briga com o seu marido ou com a sua esposa, chega no culto de cara virada, acabou o culto. Chegou na igreja, torceu o pé ali e acabou. Não tem mais culto. O dia no serviço foi pesado demais. Seu patrão te deu aquela bronca, acabou o culto. Falta-nos o que? Integralidade. Falta-nos entregar a Deus totalmente no ambiente culto. Falta a gente entender que esse lugar, e esse lugar eu digo paredes, é preparado para que nós entremos aqui em unidade e cantemos ao Senhor. Nós precisamos voltar de novo. Cantamos aqui uma canção que fala sobre isso. Eu estou voltando à essência da adoração. Voltar de novo ao ambiente em que nós éramos radicais quando entregávamos algo a Deus. Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, eu olho para o sacrifício de Cristo, eu sei que Ele não me entregou mais ou menos. Não foi uma parte do corpo de Jesus que morreu na cruz. Todo o seu corpo estava sofrendo ali. E se a oferta de Deus foi radical, a minha entrega a Ele precisa ser total. Será que nós ainda não entendemos o Deus que nós estamos cultuando aqui essa noite? Se quando a gente cantava lá fora para o mundo, a gente cantava com a melhor voz que a gente tinha, a gente adorava a outros deuses e até o diabo de maneira extraordinária, a gente celebrava de maneira grandiosa, você não tinha medo de se prostrar, não tinha medo de abrir o seu coração. E você talvez participava do carnaval, virava 3, 4 dias lá, na folia. Outros bebiam até não aguentar mais, felizes, entre aspas, alegres, entre aspas. Por quê? Porque você fazia algo ali com totalidade. Tudo era muito bom, tudo era muito bonito. E como que a gente chega diante de Deus? Como que a gente se apresenta ao Senhor? Como que a gente chega para cultuar aquele que nós declaramos que salvou a nossa vida, o nosso ser? Como que a gente tem coragem de apresentar a Deus aquilo que não seja o que Ele realmente merece? E isso não é expressão de culto a Deus. E aí o que Paulo está dizendo é: quando vocês se apresentarem a Deus em totalidade, o sacrifício que vocês entregam a Deus seja um sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo está traçando aqui é um contraste entre os sacrifícios do Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento e agora. Porque o culto do Antigo Testamento, em essência, era feito por 3 coisas. Basicamente. E é interessante Paulo falar isso. Porque ele deixa claro. Ele não está dizendo assim: olha, os sacrifícios que eles faziam, que vocês faziam atrás, perdeu o sentido, pelo menos não completamente, porque ele ainda diz: apresentem os vossos corpos em sacrifício. E o que a gente precisa entender é que se a nossa vida não é sacrificial, ela é superficial. Se não custa nada para você entregar algo a Deus, isso não tem valor. E eu sei que tem dias que é difícil,
E como eu disse, são dias complicados. A gente está triste, está cabisbaixo. Porque faz parte da nossa vida isso, somos carne e osso, somos homens, humanos. Mas eu ainda preciso entender diante de quem eu estou me achegando. E os 3 elementos básicos do culto do Antigo Testamento partiam do princípio da adoração, da confissão e da instrução. Eu vou dizer isso aqui e eu quero que fique claro para você. Não existe culto sem adoração. Que isso, pastor? Não existe culto sem adoração. Se não há adoração, não há culto. Volte às páginas do Antigo Testamento e você vai ver. Gênesis capítulo 8. Noé levanta um altar em adoração a Deus. Caminhe um pouco mais para frente, você vai ver. 2 Crônicas capítulo 7, verso 3. Quando foram inaugurar o templo ao Senhor. Salomão, a Bíblia diz, inaugura o templo e o povo adora ao Senhor. O povo se prostra diante de Deus. Caminhe um pouco mais à frente, você vai ver Neemias capítulo 8, verso 6. O dia em que o livro da lei foi lido diante de todo Israel. A Bíblia diz que o povo se prostra reconhecendo ao Senhor em adoração. Não existe culto se não há adoração. E aí outra coisa que a gente precisa entender. Nós achamos que a adoração é música. Irmão, é bonito de ver. O pastor Arthur estava solando ali, eu estava olhando. De vez em quando eu faço as caras e bocas. É lindo, sim ou não? É lindo ver os acordes, as dissonâncias. É bonito de ver o tribal, é bonito de ver. Porque a música tem o poder de nos tocar. A música tem o poder de criar em nós sensibilidade. A música, se bem entoada, bem feita, bem tocada, tem o poder disso. Só que música, em essência, não é adoração. Ela pode nos conduzir a tal. Mas a minha preocupação é que quando nós observamos isso, já reparou? Quando os louvores começam a tocar, quando as músicas começam a ser entoadas, a gente volta muitas vezes ao ambiente de espectador. Nós paramos, olhamos para tudo que está sendo feito e admiramos, porque é bonito. Poxa, como ele toca bem, como ela canta bem, como ele dedilha bem o seu instrumento. Que bela escolha harmônica, que belo solo bem executado. E às vezes eu fico pensando, irmãos, tudo o que acontece na hora do louvor não é para que a gente sinta ou para que a gente goste. Não, pastor, não. Então, é errado eu chorar enquanto os louvores estão sendo ministrados? Não. É errado eu gostar do nível que a banda... Não, não é errado. A questão é que nós estamos aqui e todos, a função do ministro de adoração é essa. É conduzir a mim e a você a esse lugar de adoração. E a adoração não é para quem está cantando ou tocando. Não são eles que estão sendo adorados aqui, pelo contrário. E nós não podemos olhar isso como meros espectadores no ambiente do culto. Porque Salmo 22 diz: contudo tu és santo, e o Senhor está entronizado no louvor do seu povo. Pastor, o que é isso? Irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Deus estabelece o seu trono enquanto ele está sendo adorado. E sabe o que é estabelecer o trono de Deus? É o seu governo sobre a minha e sobre a sua vida. Isso aqui não é música cantada, pastor. O que é que acontece quando os músicos estão tocando?
Sabe o que a gente está dizendo para Deus? Senhor, eu estou convidando o Senhor para se manifestar nesse ambiente essa noite. Enquanto a gente adora ao Senhor, é isso que a gente está dizendo. O profeta um dia, Elias, chegou e disse assim: ei, tragam-me um tangedor, traga-me um homem que seja arpista, que seja músico. E sabe o que o texto diz? Quando o homem começa a tocar, a mão do Senhor, o poder do Senhor veio sobre Elias. A adoração, a música, não é algo para eu e você curtir, ou nos tornarmos sensoriais a ela, nos tornarmos agradáveis ou não. Eu sou músico, irmão, eu sei disso. Eu gostar ou não gostar não é. A música é Deus, a gente dizendo para Deus: Senhor, manifesta aqui. A gente está estabelecendo um trono para o Senhor se manifestar nesse lugar. A gente está cantando para que o Senhor venha e com o seu poder o Senhor se manifeste aqui. Não é para acabar o culto e eu chegar e dizer gostei ou não gostei do louvor, gostei ou não gostei da palavra do pastor. Não é nada disso. Pastor, o que o senhor está dizendo? Praticamente, simplesmente. Não, irmão. Não é para você olhar. E talvez nem é para você sentir, porque muitas vezes a gente não vai sentir nada. Muitas vezes a gente não vai ter um arrepio durante o culto. E o nosso problema é que a gente ama sentir. E aí a partir do meu sentimento eu vou e declaro algo a Deus. A partir do momento que eu arrepio, que eu choro, eu vou e entrego algo a Deus. E na verdade não é assim. Adoração é estilo de vida. Adoração não é a música que você canta enquanto está aqui. É a vida que você vive quando ela para de tocar. Adoração é aquilo que você faz, sabe aonde? No seu quarto fechado. Sabe o que é adoração? É se prostrar diante de Deus. E eu já disse isso aqui outras vezes. O culto não começa às 7h30. O culto não começa cronologicamente no nosso horário. O culto não começa quando o pastor pega o microfone e diz: amém, irmãos, vamos iniciar o nosso culto. Não é isso. Se questione aí você mesmo. Como nós podemos passar o dia inteiro longe de Jesus? Como nós podemos passar o dia inteiro, a semana inteira, longe do Senhor, afastados da sua presença, sem intimidade, sem comunhão com Ele? E vai chegar aqui nos 3 dias da semana, a gente vai querer apresentar Ele o quê? O que é que nós vamos entregar a Deus? Como pode ser isso? Se você não tem o hábito, o costume de adorar ao Senhor lá na sua casa, no seu emprego, dentro do carro, andando na rua, o que você canta aqui Deus não ouve. Pastor, isso é sério demais. É sério demais. É só música cantada, é só harmonia bem feita. Porque culto não começa aqui, começa de manhã. Na onde? Na escolha da sua roupa. No momento que você olha e diz: Deus, eu estou indo hoje adorar o Senhor. Culto começa quando pela manhã você dobra os seus joelhos, abre a sua Bíblia e diz: Deus, fala comigo. Seu culto começou lá. Aqui vai só transbordar o que você encheu, o que você trouxe diante do Senhor durante o seu dia, na sua manhã, andando dentro de casa. Né, irmã, está lavando vasilha? Vai adorando ao Senhor. Isso. Está lá dentro do seu carro, vai adorando ao Senhor. Coloca um louvor bem alto, vai orando em línguas, vai falando ao Senhor, vai dando glória a Ele, irmão. Não perca tempo. Sabe como que a gente começa o nosso culto? Muitas vezes, das 6 horas da tarde, a gente está na novela da Globo. A gente passou o dia inteiro na Netflix, no Instagram, no YouTube, e a gente chega com a cara mais lavada diante de Deus e diz: Deus, vou cultuar o Senhor. A gente passa o dia inteiro no site de fofoca, ou pior, querendo saber qual que é o próximo capítulo da novela, querendo saber o que aconteceu na vida dos famosos. Vai lá na Choquei e olha tudo que está acontecendo, sabe de todas as coisas. E a gente vai querer entregar para Deus um culto à noite. E aí a gente se pergunta assim: por que é que Deus não se manifesta? Por que é que eu não senti nada? Por que é que a minha vida não é transformada? É óbvio que não vai ser transformado.
É óbvio que Deus não vai fazer nada, irmão. Isso é claro, isso é evidente. Por quê? Porque o nosso tempo, e o pastor Arthur falou isso aqui hoje, a gente entrega para Deus as migalhas. E o que é pior, 1h30 de culto para nós é muita coisa. 1h30 de culto para nós é muito cansativo. Por quê? Porque o nosso calendário, existem outras coisas que nós precisamos fazer. Existem outras demandas na nossa vida que precisam ser atendidas e que muitas vezes não é o Senhor. A gente celebra tudo. A gente abre espaço na nossa agenda para tudo. Para os nossos prazeres, para as nossas vontades, para os nossos quereres, aquilo que a gente quer fazer. A gente abre espaço para tudo. O nosso dia é nosso. E aí um trecho da noite a gente entrega para Deus. 1h30 da nossa noite a gente entrega para Deus. Isso se tornou o quê? Há uma expressão que um inglês utilizou uma vez sobre uma adoração que é tipo Mac. Sabe? Não tem profundidade nenhuma. Aquela adoração que a gente vai sendo produzida em escala industrial para quê? Para satisfazer alguns consumidores evangélicos. A gente vai produzindo música, canções e nada de vida. E é muito perigoso, porque se a sua vida não é um culto, o seu culto também não tem vida. Pastor, isso é muito sério, eu sei. E eu torno a perguntar a você: o que é que você tem apresentado ao Senhor? E a pergunta ainda mais sincera e séria é: será que realmente nós temos cultuado ao Senhor? Será realmente que os nossos cultos têm sido para Deus? Ou será realmente que, na verdade, o que nós queremos é sentir alguma coisa enquanto nós dizemos que cultuamos a esse Deus? Porque o que Paulo está dizendo aqui era trazendo contraste. Sabe, nas entrelinhas Paulo está dizendo assim: gente, irmãos, a liturgia do culto de Israel era muito padronizada, era muito certa. Iam lá, sacrificavam os seus bois, sacrificavam as suas ovelhas. E sabe o que é perigoso? É que muitas vezes a nossa liturgia se torna assim também. Por isso ele diz: o sacrifício tem que ser vivo. O sacrifício tem que ser vivo. Ele está dizendo, lá atrás os bois, os animais eram mortos. Hoje não. O culto de vocês, o sacrifício de vocês tem que ser vivo. Não dá, irmãos, para nós entregarmos para Deus mera liturgia. Sabe aquele padrão que a gente já conhece? Começa, canta, palavra, oferta, termina, vai embora. Pastor Arthur tem dito esses dias sobre se acostumar com o sagrado. Irmãos, nós nos acostumamos. A gente vem para o culto querendo saber, já programando a nossa saída. E nos falta, sabe o quê? Falava isso hoje com a minha esposa: dar liberdade ao Espírito. Por quê? Porque não pode fugir nada fora da nossa liturgia. Não pode fugir nada além daquilo que nós projetamos ou planejamos. E nós vamos nos acostumando e fazendo exatamente como aqueles homens fizeram, entregando a Deus muitas vezes fogo estranho.
chegando diante do Senhor e achando que o sagrado é algo qualquer, achando que o culto a Deus é algo qualquer, que o período de adoração a Deus é algo qualquer. Quantas vezes, e você se pergunte aí no seu lugar, por isso eu disse, essa palavra é pastoral, e você precisa pensar, refletir. A gente está no culto, irmão, e se tocar alguma coisa no nosso telefone, eu disse isso aqui há alguns dias, a distração tem nos roubado. Se tocar alguma mensagem aqui no nosso telefone, logo logo a gente vai olhar para ver o que é. Quantas vezes, enquanto a palavra acontece, nós nos viramos para o nosso irmão e a gente fala coisa que não tem nada a ver com o ambiente do culto. Quantas vezes o culto nem acabou, a gente já está preocupado, afoito. Quantas e quantas vezes a gente vem para o culto e não se ambienta ao ambiente, não sabe nem que palavra o pastor pregou. Porque nós nos preocupamos, a gente sabe exatamente que roupa o pastor vestiu naquele dia, a gente sabe. A gente sabe quantas vezes o irmão levantou para buscar água, ou para ir no banheiro, a gente sabe. A gente sabe qualquer mico que aconteça dentro da igreja, a gente sabe. O que a gente não sabe é que muitas vezes naquele ambiente, anjos estão descendo, a gente não vê. Deus está tocando em pessoas do nosso lado, a gente não tem essa visão. Isso a gente não sabe. Muitas vezes pessoas sendo tocadas, batizadas, isso a gente não vê. Mas a gente sabe exatamente quantas mensagens chegaram no nosso telefone naquela noite, naquele culto. Isso a gente sabe. Isso a gente sabe. A gente entende bem do que vai acontecer quando acabar o culto. A gente sabe. Perdemos a nossa reverência ao ambiente sagrado. Perdemos o temor do Senhor. O temor de servir ao Senhor. Porque a gente acha que esse ambiente é só parede. E eu disse e repito, Deus está entronizado entre nós. É onde Ele se manifesta, é onde Ele ainda fala. É onde a voz do Senhor, diretivas do Senhor são enviadas. Ainda é no ambiente de culto. Aqui ainda é lugar de ver gente sendo batizada com o Espírito Santo. Ainda é. De demônios serem expulsos, ainda é. De pessoas serem curadas, ainda é esse lugar. E o que nos falta é entender que você não entrou aqui para passar o seu tempo. Se você não tiver mais nada de interessante para fazer, meu irmão, eu vou lá para ver o que é que o baixinho tem para falar. E uns mais atrevidos vão dizer, vou lá para ver o que é que vai sair do altar. Vamos ver o que vai dar aquilo. E aí a gente não entende o porquê é que muitas vezes Deus não vem. Deus não traz, como Ele trouxe no episódio de 2 Reis, o peso do Senhor sobre nós, a presença do Senhor sobre nós. A gente não entende o que é isso. Porque liturgicamente nós nos tornamos crentes fracos. Nós estamos acostumados demais com isso. É sempre mais uma quinta-feira, mais um sábado, mais um domingo. E quando é que a gente vem os 3 cultos na semana? Se é que se vem. E talvez isso não é resultado de uma má pregação, de uma pregação fraca biblicamente, de louvores que não são bem tocados. Talvez não seja. Não, pastor, não. Talvez seja só resultado da fraca vida devocional que a gente tem diante de Deus. Talvez seja só resultado da vida que a gente leva todos os dias. Talvez seja resultado de olhar para a cruz e para Cristo e não enxergar talvez a importância do seu sacrifício. Talvez seja resultado de que a nossa vida, de que para nós Ele não seja tão importante assim.
De que nós olhemos para Ele e dizemos assim, vamos lá, né? E quantas vezes o Senhor está querendo manifestar a sua presença entre nós. E sabe por que é que o nosso culto muitas vezes não se torna agradável? Porque ele não é vivo e não é santo. Porque se o nosso sacrifício for vivo e santo, ele certamente será agradável a Deus. Se você cultuar a Deus com vida, e quando eu falo de vida, eu repito, integralidade do seu ser, corpo, alma e espírito. E não é entrar na igreja, porque entrar na igreja até os cachorros entram. Se bestar ainda faz bagunça. Entrar na igreja é muito fácil. Romper essa dimensão e alcançar o céu é outra coisa. Romper essa dimensão e tocar o coração de Deus é outra coisa. Cultuar a Deus é diferente de vir ao culto. E aí Paulo diz assim: isto é o vosso culto racional. Paulo, o que é isso, Paulo? O culto racional. E parece que quando Paulo fala de racional, a gente acha que é algo meramente intelectual, algo no plano cognitivo, algo que é aquilo que a gente entende, e não é isso. Uma das traduções, e se não me falha a memória, a Bíblia de tradução ecumênica, ela fala sobre isso. É um culto espiritual. E o que Paulo está dizendo aqui é, olha, se vocês vão se entregar de maneira viva, santa, agradável, isso é culto racional. Obviamente, a racionalidade do ambiente do culto e do culto, ela não inibe a nossa espiritualidade. Ser racional não é ser frio. Ser racional não é entregar a Deus um culto morto. Ser racional não diz respeito a só entender o que acontece, o que está acontecendo aqui. Não é isso. Ser racional não é a gente parar e ficar assim, vamos ver. Aquela movimentação ali não foi tão bíblica. Aquela palavra não foi tão bem alinhada. Aquele movimento do irmão não foi tão espiritual assim. Não. Quando Paulo trata de culto racional, não diz respeito ao seu nível de entendimento, mas ao seu nível de entrega. Culto racional não diz respeito só à mente, diz respeito àquilo que você entrega a Deus. E isso aqui é mais profundo. Por quê, pastor? Porque tem gente que racionalmente entende tudo, de que racionalmente compreende aquilo que está sendo feito, mas espiritualmente não flui. E isso é problemático. Tudo que aconteceu até esse exato momento foi inteligível, foi compreensível. Você entendeu tudo o que aconteceu, porque houve racionalidade, entendimento. Agora a questão principal não é essa. Não é o quanto você entendeu, simplesmente, mas o quanto você entregou a Deus. O quanto o nosso culto foi agradável a Ele. E não é para ser agradável a nós. Não é para acabar esse culto e você olhar e dizer assim, gostei. Foi legal. Boa oratória do pastor hoje.
boa ministração do ministro hoje. Não. E talvez alguns de nós aqui vamos sair essa noite sem sentir absolutamente nada. Nem um arrepio, nem uma vontade de chorar ou nada. Mas foi um culto espiritual entregue a Deus. Foi um culto genuíno entregue a Deus. E isso não diz respeito ao irmão que está do seu lado. Nós entendemos na coletividade, nós cultuamos na coletividade, mas a nossa entrega é na individualidade. Você não entrega o mesmo tanto que o seu irmão entrega. Você não adora o mesmo jeito que ele adora. Você não tem o mesmo entendimento, talvez, que ele tenha. Porque adoração e culto é resposta à revelação que você tem de Deus, ao nível de entendimento que você tem do Senhor. E nem todo mundo tem o mesmo nível de entendimento diante de quem está. Nem todo mundo tem a mesma compreensão de quem é esse que nós entronizamos essa noite. Eu encerro perguntando a você: o que você tem entregado ao Senhor? Abandona hoje, irmão. Abandona hoje essa ideia de consumidor de culto. Abandona hoje essa ideia de vir para cá, ficar sentado e ouvir, ir embora e está tudo certo, sem entregar nada para Deus. Pare de se tornar um juiz do culto do seu irmão. Uns vão gritar mais do que os outros e deixa um gritar. Não tem problema. Se é para o Senhor, grite mesmo. Pastor, eu sou mais caladinho na minha aqui. Pastor, seja caladinho na sua. Não tem problema. Mas entregue para Deus algo que seja vivo, santo e agradável. Pastor, o que vão pensar a meu respeito? O que vão falar de mim? O que vão falar de você eu não sei. Se esse abençoado do seu lado incomodar você, fala com ele: hoje eu vim cultuar, ninguém me tira do culto. Fecha os seus olhos, liga, a gente falava muito isso, liga o seu pensamento no trono do Senhor. Esquece um pouco o seu telefone, se ele vai tocar ou não. O meu está aqui no modo avião, para ninguém me ligar, para não acontecer justamente isso. Para eu não saber nada externo que me impeça de entrar no ambiente interno da presença de Deus. Para que eu não chegue aqui e não entregue nada para aquele que resgatou a minha vida. Para que eu não chegue aqui e passe 1h30 sem entender nada, sem entregar nada para Deus. Larga hoje, abandona hoje a sua liturgia fria e fraca. Abandona hoje esse tipo de culto, que é morto, que não tem sentido. E como o Senhor diz, não chega para Ele como um cheiro suave. Adoração, o Senhor não simplesmente ouve, Ele cheira. Por isso a Bíblia diz que os nossos sacrifícios vão subindo. E com que cheiro que vai chegar lá? O que nós estamos queimando ao Senhor? Você consegue compreender isso essa noite? Você pode ficar de pé no seu lugar. Fique de pé, curve a sua cabeça por um instante. E quem sabe você não diz para Deus aí: Senhor, eu não entreguei o que deveria. Senhor, eu não tenho entregado o que deveria. Pede perdão. Fala para Deus que você quer voltar à essência de novo. Fala para Deus que você quer não entrar na igreja simplesmente. Fala para Deus: eu não quero ser esse crente frio, sem graça.
E graça é graça mesmo. Poder. Eu não quero te entregar, Deus, aquilo que não me custe nada. Eu não quero chegar aqui preocupado com coisas externas que vão me impedir de me entregar ao Senhor. Eu não quero chegar aqui, Deus, e passar uma hora com o Senhor, e passar um tempinho com o Senhor, e ver se vai fluir ou se não vai fluir, se vai dar certo ou se não vai dar certo, se vai ser bom ou se não vai ser bom, se eu vou sentir ou não vou sentir. Não é isso que eu quero, Deus. Diga para Ele: eu quero entregar ao Senhor um sacrifício vivo, santo, agradável, com entendimento. Leva-nos, Senhor, a partir dessa noite a um nível de entrega no Senhor. Deus, nós queremos entregar ao Senhor de fato e verdade um culto racional, com entendimento, um culto espiritual, Senhor. Nós não queremos chegar diante do Senhor de mãos vazias, de coração frio, desconexos à Tua presença e à realidade do ambiente espiritual. Nós não queremos isso, Senhor. Que essa palavra essa noite encontre o nosso coração. E eu oro, Jesus, para que ela frutifique, debaixo de um comando do Senhor, debaixo de uma palavra do Senhor essa noite. Eu declaro no nome de Jesus, que o Senhor possa nos reavivar, ó Pai. Que o Senhor possa trazer de novo o entendimento. Que o Senhor possa trazer de novo um nível de entrega ao Senhor. Nós não seremos espectadores de culto, Senhor. Nós vamos entregar ao Senhor algo precioso e algo poderoso, porque nós reconhecemos que só o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno do nosso melhor. E como Davi, eu declaro essa noite: nós não vamos entregar a Ti algo que não nos custe, algo que o Senhor não mereça, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nossa declaração essa noite. Em nome de Jesus.